paz do Senhor Jesus estejam com todas vocês, minhas amigas, meus amigos, meus seguidores, vocês que estão aí assistindo mais um vídeo. Dê o seu like, dê o seu joinha ou não joinha, sei lá, participe aí com a gente. Se quiser fazer alguma pergunta, eu quero iniciar um trabalho a partir de hoje que fala um pouco sobre a minha vida pessoal. Só que antes de tudo, eu quero compartilhar um versículo com você que diz assim, 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Por muitos anos, hoje eu tenho 46 anos, com a graça de Deus, dia 6/10, hoje dia 9, dia 6 eu fiz 46 anos. E eu ressignifiquei muita coisa na minha vida e parei para pensar em muitas coisas que aconteceram comigo. E aí eu fui buscar em Deus uma palavra para levar para vocês e Ele me levou a esse versículo que fala que a confiança que nós temos de nos aproximarmos de Deus é seguir a vontade dele, é orar para obter a vontade dele sobre a nossa vida, né? Ele vai nos ouvir desde que a gente ore, pedindo a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Ou seja, em Lucas 11:2 diz assim: venha o teu reino sobre a terra, ou venha o teu reino sobre a minha vida. Muitas coisas aconteceram no decorrer do meu tempo de vida. E a minha mãe conta muitas coisas, inclusive ela conta algumas cenas muito marcantes que fala sobre o meu nascimento. Então eu nasci bem pequenininha, de 7 meses, eu não tinha nem um quilo eu não tinha. E eu nasci assim, meio escorregada, sabe? Não teve uma preparação. Minha mãe passou mal, foi pro hospital e eles moravam em fazenda. E chegou lá, colocaram lá numa maca e eu nasci nessa maca. E aí correram tal e fizeram o parto. Então foi uma coisa muito rápida, uma coisa muito instantânea, né? Então minha mãe não sentiu, eu era muito pequenininha. Não tinha nenhum quilo, era de 7 meses, fiquei um pouco lá na incubadora, né, lá não sei onde fica lá, enfim, fiquei lá no lugar lá, internada uns dias, depois voltei para casa e o médico disse assim para minha mãe, você não vai conseguir criar essa criança, leva para morrer em casa. Era mais ou menos isso. E minha mãe conta que trouxe eu numa caixinha de sapato, só para vocês terem uma noção do tamanho. Mas o que eu quero dizer para você nessa primeira edição, vamos dizer assim, é que Deus, Ele faz as coisas tudo perfeita. Hoje, eu tô completando 46 anos. Se passaram 46 anos desse dia para cá. E minha mãe vivia uma situação muito difícil, né? Escassa, de não ter o básico em casa. Eles trabalhavam muito, aquela época era muito difícil, hoje a gente vive uma vida bem diferente. E deparando com a palavra de Deus, ela diz assim, que quando as pessoas falam, um exemplo, a gente ouve muitas pessoas dizerem assim, por exemplo, Deus não responde as minhas orações. Deus responde sim as suas orações. É que muitas vezes Deus fala não e você está esperando um sim. Mas não também é uma resposta de Deus. Então, por muitos anos, eu, sem saber direito da minha história, e sem ressignificar muita coisa na minha vida, eu achava um absurdo eu ter nascido de 7 meses. Eu achava um absurdo eu ter nascido na família que eu nasci. Eu achava um absurdo eu viver tudo que eu estava vivendo, as escassez da vida e muito sofrimento, enfim. Então a gente meio que se revolta de alguma forma com episódios da nossa vida.
E aí a gente busca Deus e busca para que Deus venha e transforme a nossa vida. Mas Deus, ele fala que a nossa confiança tem que estar nele quando nós nos aproximamos dele. Ou seja, se nós pedirmos alguma coisa para o Senhor de acordo com a vontade dele, ele vai nos ouvir. Quantas vezes a gente pede coisas para Deus que não está na vontade do Senhor? Então ele vai responder dizendo não. Ou seja, ele não vai fazer com que aquilo se realize, ou aconteça, ou alguma coisa transforme na sua vida, porque isso é um não de Deus. Vamos buscar a vontade, o reino de Deus sobre a terra, né? Deus aqui, eu até escrevi aqui, ó, que oração não é obter a vontade no céu, nossa vontade no céu, e sim obter a vontade de Deus na terra. Olha que forte isso, né? Nada tá fora do alcance de Deus, nada tá fora do controle de Deus. Então eu quero dizer para você que mesmo eu tendo nascido pequenininha, mesmo o ser humano ter falado, olha, você não vai criar essa menina, ela vai morrer em casa, pois ela tem menos de 1 quilo, ela foi posta numa caixinha de sapato, leva embora para ela morrer em casa, era mais ou menos isso. Mas a vontade de Deus não era aquela, né? Deus, ele falou, não, eu tenho uma história para essa moça, eu tenho uma história para essa criança. E 46 anos se passaram e eu estou aqui, viva, nascida com menos de 1 quilo, de 7 meses. E minha mãe diz que passou muita fome naquela época, muita escassez. Passaram-se situações muito difíceis, a ponto dela acreditar que não ia me criar. Mas Deus mudou a história e eu sobrevivi a esse episódio. Então eu vou contando um pouquinho da minha história para você, mas eu quero também trazer essa reflexão, que a vontade de Deus, ela é permanente. Aconteça o que acontecer, passe o que você passar, a vontade de Deus vai permanecer. Então, todas as vezes que você orar e não obter resposta, entenda como um não. Se aquilo que você deseja não aconteceu, entenda como um não de Deus. Porque Deus, ele responde. E passe a acreditar que a vontade dele é perfeita e agradável. É melhor ter um não de Deus do que um sim e não sobreviver, entendeu? É melhor um não no céu do que um sim na terra sem ser a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Era isso que eu queria dizer para você. Garre isso toda vez que você orar ao Senhor, que cada um tem uma história, cada um passa por situações. Ore ao Senhor pedindo a vontade de Deus sobre a sua vida. Então faça isso. Faça com que a vontade de Deus seja feita sobre as nossas vidas, mesmo no não. Então fique com isso, fique com essa palavra, fique com essa mensagem no teu coração e que o Senhor, ele possa responder no sim ou no não, mas que você possa entender a resposta de Deus. Em 1 João 5, capítulo 5, versículo 14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Beijo no seu coração. Até o próximo episódio que eu vou estar contando como é viver uma vida, como eu me tornei pastora, como eu cheguei até aqui aos 46 anos. Eu vou contar para vocês os pedacinhos. Beijinho, fica com Deus.